Oi pessoal, aqui é a Maíra. Hoje a gente vai falar tudo sobre audiobooks e como eu consegui em um ano ler 60 audiobooks. Quem me acompanha aqui faz tempo sabe que há muitos anos eu sou adepta do audiobook. Eu acho que já faz uns 5 anos que eu leio muito audiobook e cada vez mais tem se tornado a minha principal forma de leitura. Não só por ser uma forma de leitura prática, mas também eu acredito que me ajuda por conta das minhas dificuldades de leitura. Eu já falei lá no meu Instagram, se você não me segue, aproveita pra me seguir lá, que eu tenho desortografia, que é uma coisa que me atrapalha na hora de ler e de escrever também. Então a minha leitura acaba sendo muito devagar, porque eu leio uma palavra, não entendo o que ela significa, então eu tenho que reler às vezes uma frase várias vezes até conseguir entender o significado da frase, da palavra, e isso acaba fazendo eu ter uma leitura muito truncada. Isso é uma coisa que eu passei a vida inteira tendo, e enfim, nunca me impediu de ler, mas eu tenho certeza que eu não leio com tanta fluidez do que quem não tem esse problema. Então o fato de eu acho que ouvir tanto audiobook é também por causa disso. E agora que o audiobook tá crescendo aqui no Brasil, a gente tá tendo mais produções de audiobooks em português, isso é muito legal. Eu queria falar um pouco mais sobre o que é, como funciona e por que talvez você deveria dar uma chance em ouvir audiobook. Eu acho que uma das coisas que quem nunca ouviu falar de audiobook não necessariamente sabe, que audiobook não é uma leitura do livro narrada pra você. Não é a mesma coisa que você botar a sua Alexa pra ler pra você o texto ou o seu leitor de tela. Eles são realmente atores com uma direção, um trabalho de áudio para fazer aquela experiência ser a melhor possível. Então ter um ator de audiobook bom é essencial para você ter uma boa experiência ouvindo um audiobook. Ator mal dirigido ou um ator ruim, ele pode fazer você não gostar do livro, fazer você ter uma experiência péssima de leitura. E isso já aconteceu comigo já, de eu abandonar o audiobook porque estava muito ruim a narração e eu pegar o livro físico para ler e acabar amando o livro. Existem as produções que só tem um ator ou uma atriz fazendo, né? Mas existem também aqueles que eles chamam de full cast, que para cada personagem vai ter um ator, uma atriz. Só que isso é bem mais caro, né? Bem mais complexo. Então, geralmente, é só uma pessoa, às vezes no máximo duas, quando tem, sei lá, um casal e eles querem, né, investir em fazer essa diferença. Mas muitos livros, sei lá, é uma atriz e ela vai fazer a voz mais grave do cara. Um cara que tá narrando também, ele vai fazer a voz da mulher, sem parecer que ele tá fazendo uma vozinha assim, ridícula. E eu acho que é uma nuance muito difícil de você conseguir fazer as vozes distintas e você também não fazer de forma ridícula, né? Mas eu acho que o Brasil tem, sei lá, muito potencial de fazer ótimos audiobooks porque a gente tem uma indústria de dublagem excelente, então eu confio muito nos dubladores brasileiros. E se eles migrarem aí pros audiolivros, eu acho que a gente vai ter uma safra de audiolivros muito boa. O audiolivro, geralmente, quando você compra ele pra ouvir, antigamente ele vinha em CD, né? Hoje em dia dá pra você comprar nas lojas online. Por exemplo, dá pra você comprar na Play Store. O audiobook e aí vai ter o arquivozinho, você vai precisar só de um programa pra ouvir, e ele vem todo divididinho em capítulos, bonitinho. Alguns, por exemplo, quando tem mapa, ele vem com um arquivo de PDF para você poder ver esses mapas, né? Às vezes o mapa é relevante para a história. Alguns vêm com imagem, meio que acessórios assim para você ouvir, né? Tá, mas você ficar só ouvindo, como é que você diz que você tá lendo? O processo de leitura e de ouvir livro, ele não é tão diferente assim. Quando a gente tá ouvindo o audiobook, o processo de visualizar as imagens não é tão diferente de quando a gente tá lendo as palavras e processando essas imagens na nossa cabeça. É óbvio que muita gente tem preconceito com isso, fala que não é ler de verdade, mas assim, honestamente, eu não ligo, principalmente depois que eu ouvi Stephen King e Neil Gaiman falarem que a forma favorita deles de ler é em audiolivro, então assim, se eles falaram, quem sou eu pra discordar, né? Inclusive, principalmente nos Estados Unidos, o audiolivro é uma coisa que existe há muito tempo, desde os anos 80, tem muitos audiolivros, inclusive se a gente pensar nos disquinhos de história aqui no Brasil, nas fitas cassete, a gente também tinha audiolivro, e eu lembro de crescer ouvindo essas fitinhas com histórias de contos de fada, então assim, eu sempre fui a pessoa que ouve audiobook. É claro que
audiobook não é pra todo mundo, principalmente porque requer uma certa atenção no que você tá ouvindo e nem todo mundo consegue ficar focado no que tá escutando e sem dispersar. Mas eu sugeriria que você fizesse um teste. Tenta ouvir um livro, às vezes um livro que você já leu, que você já conhece a história, e aí você vai se identificar. Às vezes ouvir junto com o livro físico, se você tiver, o e-book, e aí você vai ouvindo a narração e vai acompanhando. Ouvir livros curtos também, porque não é muito tempo que você precisa ficar focado. E eu sinto, pela minha experiência, que eu não consigo simplesmente ficar parada olhando pro teto ouvindo audiobook. Se eu fizer isso, eu vou me distrair, eu vou começar a viajar. Eu preciso me ocupar de alguma forma de uma tarefa mecânica ou repetitiva, porque aí eu consigo... É quase como se a gente entrasse num transe, numa meditação. Você fica completamente com a sua mente focada no que tá sendo dito e seu corpo tá fazendo outra coisa. Então eu escuto muito quando eu tô cozinhando, quando eu tô fazendo faxina, quando eu tô editando vídeo, que é uma coisa que eu edito sem assistir o vídeo, né? Eu só vou editando pela onda sonora, né? Eu escuto quando eu tô desenhando, quando eu, né, antes da pandemia, ia na academia, eu escutava audiolivro na academia também. É o único cuidado que você tem que tomar na academia, que você pode perder a conta de quando você tá fazendo. Mas assim, eu não consigo ouvir audiolivro quando eu tô escrevendo, porque eu tenho que pensar no que eu tô escrevendo, né? Então eu tenho que focar. Quando eu tô trabalhando eu não consigo também, principalmente porque eu trabalho fazendo texto, discutindo coisa com as pessoas, ou seja, não dá pra falar com uma pessoa e ouvir o audiolivro e prestar atenção nos dois, não dá. Eu não consigo também ouvir o audiolivro quando eu tô assistindo um vídeo, porque também o meu foco passa a ser no vídeo e não no que eu tô ouvindo. Então eu acho que existe também essas coisas de você encontrar a tarefa certa pra a sua mente ficar focada, sabe? Eu escuto quando eu tô tomando banho também, porque eu tenho uma caixinha à prova d'água que eu deixo lá no meu banheiro, mas eu uso principalmente pra ouvir podcast, porque às vezes o chuveiro atrapalha um pouco o áudio, então eu prefiro não perder nada no audiolivro. No audiolivro você também pode aumentar a velocidade do narrador. No começo eu era muito contra isso, porque eu achava que a voz ficava muito robótica, mas é uma coisa que você vai se acostumando. Hoje em dia eu costumo ouvir no 1.25 a velocidade, né? Que é um pouquinho mais rápida só do que a narração original, né? Normal. Alguns narradores falam muito devagar e outros falam rápido demais, inclusive. E quando isso acontece, eu não consigo ouvir mais rápido, não. E eu acho que hoje em dia o máximo de velocidade que eu escuto é no 1.5, mas só se estiver realmente muito lenta a história, se não estiver andando, eu só tô querendo meio que, tipo, acabar, sabe? E aí eu escuto um pouco mais rápido, só pra saber como termina. Porque eu percebi, tá? Minha experiência, eu sei que tem gente que escuta no 2.0 e absorve tudo, mas eu percebi que quando eu chegava no 1.5, passava daquilo, eu começava a perder informação. Eu começava a perder, tipo, momentos da história, tava ficando rápido demais pra eu absorver. É quase como se você estivesse fazendo uma leitura dinâmica, sabe? Você tá passando o olho e você captou o que tá rolando, mas você perde os detalhes. Então, eu sinto que é a mesma coisa quando a narração vai ficando muito rápida. E aqui, como eu falei, eu tô falando completamente da minha experiência. Hoje em dia, eu só ouvi audiobooks em inglês porque, como eu falei no meu outro vídeo, eu escuto muito pelo Scribd, né? Mas tem várias plataformas aqui no Brasil, a Outbooks, né? Toca dos livros e tal. Mas como o Scribd eu tenho acesso gratuito lá, pra mim é mais fácil, né, do que pagar essas plataformas, porque eu tô ouvindo na que eu consigo ouvir de graça. Mas tem crescido cada vez mais e as editoras também estão de forma independente produzindo seus audiobooks, o que é incrível. Eu espero que cada vez mais as pessoas percam o medo, percam o preconceito e comecem a ouvir os audiolivros, se acostumem com isso. Foi assim que em um ano, quando eu vi, eu tinha lido, de 92 livros que eu li, 60 foram audiolivros. Eu acabo priorizando essa experiência e eu não fazia ideia que provavelmente era por causa dessa minha dificuldade de leitura, né? E que o audiolivro tornou mais acessível, tornou mais fácil que eu lesse. Essa facilidade também de você conseguir ler em momentos que você não conseguiria ler, né? Você tá lavando a louça, você não consegue abrir um livro ali, a não ser que você deixe o seu e-book e aí você fique lavando louça sem olhar pra nada.
você tá só lendo o livro, né? Não pode ver se o prato já tá limpo ou não. E com o audiolivro, enquanto tô fazendo faxina, limpando, enfim, lavando roupa, eu posso ler nesse momento em que necessariamente a gente não poderia ler. Uma coisa que eu faço também é transitar entre os meios, então eu escuto o livro e aí eu leio um pouco também o livro físico ou o e-book, eu vou fazendo essa troca, porque eu gosto também, na verdade, de todas as experiências de leitura. Às vezes eu sinto saudade de pegar um livro físico, abrir e ler. E muitas vezes quando eu, sei lá, eu vou no médico, alguma coisa assim, eu preciso ficar meio que atenta se vão me chamar no consultório ou não. Eu não levo fone, né? Porque eu preciso ouvir as pessoas, então eu acabo lendo um e-book, por exemplo. Mas assim, acho que é isso. Espero que eu tenha tirado suas dúvidas, caso você tivesse, sobre audiolivros. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos falando sobre audiolivros, eu ia adorar, porque é uma coisa que eu adoro muito falar a respeito. Quem sabe falar de dicas de audiobooks que são bons. Eu com certeza tenho os meus favoritos, que eu acho que são excelentes. E eu espero poder também ouvir mais audiolivros em português, porque eu quero saber o que tem. Eu sei algumas coisas que estão sendo feitas, né? Mas eu quero que cresça ainda mais, para ser também mais uma forma de leitura acessível. E bom, gente, é isso. Me conte nos comentários se você já ouviu o audiolivro, se você tem vontade de ouvir, se você ouviu e não deu certo. Se vocês gostam de ouvir, me conta aí que eu quero saber. E é isso, uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!